dia, pessoal! Que alegria e bênção estarmos aqui, mas nesse dia, nessa quinta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos meditar com a leitura de Números, capítulo 10, que vai relatar como o povo de Israel entendia que era momento deles avançarem rumo ao próximo destino ou se acamparem, se reunirem como uma assembleia. O Senhor deu a Moisés a ordem de construírem 2 cornetas de prata. Nós temos aqui o que eles chamam de shofar. Esse é um shofar feito de chifre de carneiro, não de prata. Esse é o shofar que nós trouxemos de Israel, guardamos como lembrança na nossa casa. E o Senhor ordenou que Moisés e o povo de Israel construíssem 2 cornetas semelhantes a essa, que eram feitas de prata batida. E ao soar desse shofar, eles partiam, e ao soar também com um som diferenciado, eles se reuniam como assembleia para acampar. Como nós desejamos ser guiados pelo tempo, pelo modo como o Senhor pode nos guiar, e avançarmos quando Ele nos direcionar para avançar e pararmos para aguardar quando Ele nos direcionar para aguardar. Então hoje vamos refletir um pouquinho sobre isso e ao final dessa breve leitura, é um capítulo bem curto, Números capítulo 10, depois eu e a Rafa vamos estar orando também pela sua vida e pela sua família. Sim, então vamos pedir ao Senhor para abençoar, abrir o nosso entendimento Amém. E revelar a nós esse dia aquilo que Ele tem de especial, a porção de hoje. Pai, muito obrigado por esse novo dia, que nós colocamos os nossos corações, a nossa expectativa em Ti. Nós olhamos para Ti, Pai, nesse dia e esperamos, Pai, a Tua direção, esperamos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Abre o nosso entendimento e fala conosco através dessa palavra. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então a leitura de hoje é Números capítulo 10, começa dizendo assim, que o Senhor disse a Moisés, faça 2 cornetas de prata batida, então seriam cornetas semelhantes a esse que nós chamamos shofar, feitas de prata batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal de partirem. Quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você. Quando apenas uma tocar, os líderes, chefes dos clãs de Israel se reunirão diante de você. Isso mostra que os líderes precisavam estar um pouco mais atentos do que a comunidade como um todo. Quando era apenas um toque, os líderes se reuniam e no segundo toque, toda a comunidade se reunia. Eles se reuniam na frente da tenda do encontro. A entrada da tenda do encontro. Verso 5. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul partirão. O toque de alerta será o sinal para partir. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Este é um decreto perpétuo para vocês e para suas gerações. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas. E o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também, em seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão. E elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Tudo isso aconteceu cerca de 2 anos depois que o povo de Israel partiu do Egito e ali acampados à base do Monte Sinai, eles receberam a lei do Senhor, eles construíram um tabernáculo e chega então o momento deles começarem essa viagem partindo rumo ao destino, a chamada terra prometida que Deus tinha para eles. Então no verso 11 diz que no 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem que nós lemos ontem, que se mantinha sobre o tabernáculo ou avançava, orientando se o povo de Israel deveria permanecer ou se eles deveriam avançar, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então, os israelitas partiram do deserto do Sinai em viagem por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro.
junto à sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, estava no comando. Natanael, filho de Zuar, comandava os exércitos da tribo de Issacar. E Eliabe, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Quando o tabernáculo era desmontado, os gersonitas e os meraritas o carregavam e partiam. Os exércitos do acampamento de Ruben partiram em seguida junto à sua bandeira. Elisur, filho de Sedeu, estava no comando. Selumiel, filho de Zeruzadai, comandava os exércitos da tribo de Simeão, e Eliasaf, filho de Deuel, chefiava os exércitos da tribo de Gade. Então os coatitas partiam carregando as coisas sagradas, os utensílios do tabernáculo. Antes que eles chegassem, o tabernáculo já deveria estar armado. E nós já lemos sobre isso, sobre cada tribo, qual seria a responsabilidade deles. Uns estariam com as cortinas, outros com as estruturas, quem que carregaria o quê? E a gente agora está vendo como eles estavam partindo. Então, no verso 22 diz, os exércitos do acampamento de Efraim partiram em seguida, junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés. E Abidã, filho de Gideone, os exércitos da tribo de Benjamim. Finalmente partiram os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira, como retaguarda para todos os acampamentos. Aiezer, filho de Amizadai, estava no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Azer. E Aira, filho de Enã, a divisão da tribo de Naftali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam quando se punham em marcha, assim como cada um dos filhos de Arão tinha uma responsabilidade, os grupos dos coatitas, gersonitas e meraritas em relação às coisas do tabernáculo, seus utensílios, assim também cada uma das tribos tinha um momento apropriado de partir. Cada vez, quando eles encerravam um período de acampamento e avançavam, eles seguiam a mesma ordem, com as tribos seguindo uma após as outras e os levitas cuidando do tabernáculo e dos seus utensílios. Então Moisés disse a Obabe, filho do midianita Reuel, sogro de Moisés: estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: eu o darei a vocês. Venha conosco, o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. E ele respondeu: não irei, voltarei para minha terra e para o meu povo. Moisés, porém, disse: por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser nosso guia. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. E sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. E sempre que a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Que lindo! Cada vez que o povo de Israel tinha ordem e entendia um direcionamento do Senhor para partir, Moisés, como profeta do Senhor, chamava o Senhor para se levantar e dispersar de diante deles os seus inimigos e fazer com que fugissem de diante deles os seus adversários. Eles valorizavam a presença do Senhor, de forma que a arca da aliança ia sempre à frente. Se a arca estava avançando, o povo de Israel e toda a comunidade entendia que a presença do Senhor os estava guiando para as promessas, para o lugar de descanso que tinha preparado para eles. Então nós cremos no mesmo, que o Senhor tem para nós, para as nossas famílias, bons planos, Amém. Uma esperança e um futuro, mas é necessário que nós honremos a presença do Senhor, a sua palavra, que nós mantenhamos comunhão com o nosso Deus através da prática constante da oração, da adoração e principalmente com um coração humilde para perceber os movimentos do Espírito Santo nos levando
rumo ao melhor que Ele tem para nós. E eles tinham a promessa, Deus tinha prometido que daria aquela terra, né, que manava leite e mel, uma terra próspera. E a terra de Israel é uma terra mesmo com algumas dificuldades, muito próspera. Os frutos de lá são maravilhosos, mas eles tiveram um processo, eles tiveram uma jornada, eles tiveram esse caminho a seguir. Então talvez você possa estar no meio da sua jornada, mas saiba que Deus tem promessas e coisas grandiosas para você e sua família. Talvez você já esteja desfrutando dessa terra prometida, mas mesmo assim continuam até hoje, o povo de Israel, protegendo o território deles, o território prometido por Deus. Então nós sempre temos que estar orando, não baixando a guarda e sabendo que Deus é conosco. Ele falou, Ele prometeu que Ele nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Então, se nós estamos no processo ou se nós já estamos desfrutando das promessas, e sempre há mais promessas a se cumprir em nossas vidas, que nós possamos estar, como o Tiago disse, temendo ao Senhor, Amém. honrando ao Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Então vamos orar, que essa quinta-feira seja muito abençoada para você, para sua família. Não desista se você tem passado por momentos difíceis, mas saiba que Deus é por você, é com você e que Ele abençoe e guarde a sua família. Amém, assim seja. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Nós te agradecemos, Pai, pela sua preciosa Amém, palavra Senhor Jesus. e pelo lembrete de que o Senhor é aquele que nos ordena quando devemos avançar e seguir adiante, Sim, e quando meu nós Pai. devemos parar, acampar e descansar, aguardando o próximo comando de orientação do Senhor. Nós queremos a cada dia sermos guiados pela voz do Senhor, pelo sopro do Teu Espírito. E é isso que eu e a Rafa oramos pela nossa própria família e também por essa pessoa que está orando conosco e pela sua família. Que seja claro, Pai, o toque da sua trombeta. Sim, meu para Pai. nos orientar, Pai, a nos reunirmos, a nos congregarmos e aguardar na presença do Senhor. E que seja claro o toque da sua trombeta também para nos orientar, para avançar e nos mostrar a direção que o Senhor tem para nós. Amém, Nós Senhor, que confiamos assim no seja. Senhor, sabemos que o Senhor é um Deus grande e poderoso, mas também sabemos que nós temos a responsabilidade de obedecer ao Senhor, de entender quando avançar e quando parar. E nesse sentido nós pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo. Sim, não meu nos Pai. deixe darmos passo em falso, não nos deixe estarmos atrasados, mas também não permita que nós queiramos avançar adiante do Senhor sem que a Tua presença nos guie e nos oriente. Sim, meu Nós Pai. pedimos que o Senhor aumente em nossos corações e dos nossos filhos, da nossa família, aumente em nós, ó Pai, o temor do Senhor Que e assim guia-nos a seja, cada meu dia Pai. pela Tua voz e pelo sopro do Teu Espírito Santo. Sim, Obrigado Senhor, pelos em Teus nome de planos e Jesus. propósitos, obrigado por renovar hoje as nossas forças Sim, e nos meu dar Pai. graça para superarmos os desafios que temos adiante de nós, para Em nome de experimentarmos o melhor que o Jesus, Senhor já Pai. tem preparado para nós. Aleluia. Eu e a Rafa declaramos a Tua paz e a bênção do Senhor, que enriquece e não traz dores, Aleluia. sobre essa pessoa que ora conosco. Sim, Senhor, Receba recebe agora cada uma a paz delas, do Senhor Jesus, em nome de que Jesus. excede todo entendimento Sim, humano. meu Pai. Guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que assim seja. Receba agora a bênção do Senhor, que nos enriquece e não acrescenta dores. Amém, meu Nós Pai. cremos, Nós Pai, recebemos, e oramos em com nome ações de Jesus. graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então Deus abençoe e fiquem na Amém. paz. Nós amamos muito vocês. Um abraço.